Paz e bem, desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você e sua família também. Prezados amigos, conhecidos, eu sou o catequista Aquino, gerenciador do site larcatólico.webnode.com.br, bem como desse simples canal do YouTube José de Aquino Catequista, ao qual vos convido humildemente para que se inscrevam, curtam, ative o sino, e que possa compartilhar com seus amigos, conhecidos, e assim juntos estaremos vivenciando a nossa santa missão de propagar a santa palavra de Deus, de evangelizar. E nesse vídeo eu venho vos convidar para continuarmos com a segunda parte do tema Desculpas para não servir a Jesus Cristo. E nessa segunda parte eu venho responder a sexta desculpa mencionada, que é: Deus me deu a liberdade de escolha, portanto Ele não pode me obrigar a servir nem a obedecer. É verdade que Deus nos deu a liberdade de escolha, pois para Ele, nosso Criador e Pai Celeste, nada deve ser obrigado. Até mesmo porque a liberdade que Deus nos deu é uma das maiores provas do seu imenso amor para conosco. Pois quem ama, quem verdadeiramente ama, não força a ser amado. Até mesmo porque um amor forçado não presta, é falso. Servir a Deus, Jesus Cristo, é preferir voluntariamente, de coração, não por obrigação, reconhecer o imenso amor que Deus tem por nós, bem como corresponder esse amor em fiel obediência, através de uma fiel obediência a Ele. Portanto, não devemos transformar a nossa liberdade em libertinagem, devassidão, rebeldia para com o nosso Criador. Convém até aqui lembrar o que o apóstolo Paulo nos ensinou, que tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. E Jesus Cristo também nos ensinou que quem verdadeiramente ama procura agradar a pessoa amada. E em relação a Jesus Cristo, a Deus, procura lhe obedecer. Uma das maiores demonstrações do nosso amor para com Deus é a nossa obediência. É tentarmos guardar os seus mandamentos, como ensinou Jesus Cristo. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Essa verdade você vai encontrar em João 14, versículo 21 e 23. Bem como também em Lucas 6, 46 a 47, onde ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vai encontrar também essa verdade em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas sim aquele que guarda meus mandamentos. Somos chamados à liberdade, mas não à libertinagem, pois está escrito: não abuseis da vossa liberdade como um pretexto para satisfazer as obras da carne. E ao falar das obras da carne, a palavra de Deus menciona algumas obras, ações que fazemos, que nos levam a desobedecer e a ofender nosso Pai Celeste e Criador. Isso nós encontramos em Gálatas capítulo 5, versículo 1, versículo 13 e do versículo 16 ao 25. Bem como em 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, 2 Pedro capítulo 2, versículo 10, 13 e 19. Pois bem, só fazemos um bom e correto uso da nossa liberdade quando preferimos escolher seguir e vivenciar tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, santo, virtuoso,
Essa verdade nós encontramos em Filipenses 4:8, bem como tudo aquilo que vai de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia também menciona algumas ações, algumas virtudes que nos levam a agradar a Deus, a obedecer a Deus. E aí você encontra essas exortações em Efésios capítulo 5, versículo 1, 10, 17 a 18, Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, aí pula do versículo 9 até o 21. E encontramos também textos da Bíblia, além de Gálatas 5, que nos mostra ações que nos leva a ofender, a desobedecer a Deus. Além de Gálatas capítulo 5, você pode encontrar essas ações negativas que infelizmente às vezes fazemos em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 a 5, comparado com 2 Pedro capítulo 2, versículo 12 a 19, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9, Romanos capítulo 13, versículo 11 a 13. Ademais, a Bíblia nos ensina que ao dar liberdade para o homem, Deus não deu ordem a ninguém para fazer o mal. E a ninguém deu licença para pecar, pois está escrito que Ele não deseja filhos inúteis e pecadores. Você vai encontrar isso em Eclesiástico, capítulo 15, versículo 11 ao 22. Todo ser humano tem o direito à liberdade. Mas o que significa a verdadeira liberdade humana? Liberdade não significa o direito de fazer tudo o que a gente quer e como quer, sem nenhuma censura ou independente, em desobediência das leis humanas, divinas, das normas benéficas, sadias, de uma boa convivência familiar e social. Não existe liberdade sem responsabilidade. Nenhum homem, nenhuma pessoa é totalmente livre e nunca vai ser, pois os povos, as pessoas são livres até certo ponto. Daí em diante existem os outros, algumas regras, normas, proibições, e os que quiseram ser totalmente livres sem freio, sem se sujeitar a nenhuma lei, hoje estão debaixo da terra, ou numa cadeia, ou num manicômio, em tratamento. Nós não somos totalmente livres, nem mesmo para comer um pedaço de pão. Nós somos independentes, pois para comer um pedaço de pão, nós dependemos do trabalho de centenas e centenas de pessoas que desde o plantio até a colheita trabalharam em máquinas, em tratores, ferramentas, semente, terra, caminhões, gasolina, padaria e vários outros instrumentos intermediários. Não somos independentes de tudo e de todos, nem mesmo para atravessar uma rua com semáforo, desobedecendo as leis de trânsito, principalmente passando no horário de pico quando o sinal verde está ativado. E se insistir em tal desequilíbrio, descontrole, insistência, teimosia, corre o risco de ser atropelado e talvez até morto. Então, tiremos da nossa cabeça essa ilusão de que liberdade é fazer tudo o que quer e como quer. Não existe isso. Não existe. A liberdade eu volto a repetir, é a faculdade de fazer tudo o que se quer, mas dentro dos limites do direito, da lei.
tudo que não seja proibido pela lei. Essa é a definição que dá vários dicionários. Além dos desejos carnais, a liberdade supõe valores nos quais ela se apoia, ganha sentido. Como, por exemplo, a vida, a sua vida e as dos outros, a verdade, o respeito, a justiça, o direito de felicidade que você tem, mas que os outros também têm, a responsabilidade. Tal conceito de liberdade que nos é dado por alguns dicionários não vai contra o significado que nos dá a nota de rodapé da Bíblia Pastoral, que ao explicar em que sentido somos chamados à liberdade, em Gálatas 5, versículo 13 a 25, nos ensina: o chamado à liberdade em Cristo não se confunde com a libertinagem de fazer qualquer coisa, mas liberdade, em primeiro lugar, diante às cadeias, escravidões da carne, isto é, dos instintos egoístas. Ser verdadeiramente livre é deixar de ser escravo dos desejos carnais desregrados e contrários à vontade e à lei de Deus, para assim, verdadeiramente livre, ser servo do Pai Celeste e dos irmãos também. Portanto, a verdadeira liberdade é a possibilidade que temos de escolher e seguir sempre o caminho do bem, de fazer o que é objetivamente certo, honesto, bom, benéfico, de acordo com a vontade do nosso Criador e Pai Celeste. De fato, já que a nossa vida vem da mente e do coração de Deus, nós devemos vivenciá-la de acordo com a mente, os ensinamentos de Deus. Devemos vivenciar a nossa vida de acordo com o coração, de uma maneira agradável ao coração, ao amor do nosso Criador que nos criou. Fazer tudo o que quer e como quer, sem responsabilidade, nunca foi ser livre de verdade. Até rimar, rimou, mas ser um desequilibrado, ser um escravo de seus desejos, vamos dizer assim, sem compromisso com a felicidade verdadeira. Tanto o anarquismo como a libertinagem é uma afronta, impede a verdadeira liberdade. Aí você pode até me perguntar, quer dizer que é possível ser verdadeiramente livre, ao mesmo tempo sendo limitado por leis, por responsabilidades? Sim, não só é possível como necessário. Façamos uma comparação para você entender melhor. Todo rio precisa de margens, de ribanceiras. Elas lhe garantem a força, a posição definida e o alcance da meta, o mar. Sem essas margens, as águas se esprairiam e não iriam atingir a meta. Não seria útil para tantas coisas, para a produção da energia em queda d'água, para a navegação e demais coisas para as quais a água é útil. Semelhantemente, assim como há margem no rio, também deve haver margens na vida. Toda a formação e crescimento humano precisa admitir normas, margem, caso contrário, nunca atingiria a meta desejada. Você já imaginou? Para que serviria então suas pernas ágeis se você não soubesse que caminho seguir? Se não soubesse como desviar-se das pedras do caminho? Não adiantaria nada. Então é preciso normas, regras, conhecimentos. Que adiantaria suas virtudes, suas boas, suas qualidades,
como, por exemplo, o puro sentimento de amizade, de amor, de afeto, de respeito, se você não soubesse para quem doá-los dignamente? Frutos não aproveitados, não cultivados, terminam apodrecendo. Más ações apodrecem a nossa alma e nos escraviza muito, muito mais, infinitamente mais do que nos deixa verdadeiramente livre. A nossa liberdade termina quando prejudica ou impede a felicidade do outro. Quando prejudica a felicidade. Quando causa infelicidade ao outro. Nós não poderemos jamais esquecer que a nossa felicidade outra coisa não é senão a soma da felicidade, do puro amor e do bem que nós providenciamos, proporcionamos aos nossos semelhantes. Nunca devemos esquecer que ninguém jamais conseguirá ser verdadeiramente feliz causando a infelicidade, prejudicando a felicidade do outro. E aqui entra a atitude de muitas pessoas que, para dar uma de dono do seu nariz, enche o corpo de veneno, de droga. Não, vai curtir a vida do jeito que eu quero e como eu quero e pronto. Eu acho bom, o importante é que eu acho bom, me sinto bem, não estou comprando com o dia de ninguém, com o meu, estou comprando é com o meu, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E aí cai no mundo, no vício das drogas, da prostituição, da traição, do adultério. E aí termina destruindo a sua vida, tanto a sua felicidade como a dos outros. Termina destruindo sua família, como também a família dos outros. Isso não leva à felicidade e nunca significou verdadeira liberdade. A realidade está aí para confirmar o que está sendo dito. Essas reflexões da segunda parte, eu me servi muito, além dos livros já citados, o livro Direito de Ser Jovem, do Padre Zezinho, página 43 a 49, eu me servi também desse, Ética para Minha Neta, página 39 a 49, só edições paulinas. Me servi também desse aqui, Escolhas que Podem Mudar a Sua Vida, muito bom também. E gostaria de vos apresentar mais alguns livros que me ajudou muito a fazer essas reflexões. Eu quero vos mostrar esse livrinho, um pequeno catecismo da família, da editora Santuário. E eu faço questão de ler, já que estamos respondendo que é possível ser livre, com responsabilidade, obedecendo à lei de Deus, respeitando e obedecendo à lei humana, desde quando não vá contra a vontade de Deus. Aqui está escrito: os 10 mandamentos, as grandes ordens divinas não atrapalham, não prejudicam, não impedem a liberdade humana? Não. Ninguém respeita mais nossa liberdade do que Deus, que nos criou livres. Os mandamentos são faróis e roteiros luminosos que auxiliam nossa vontade a seguir o caminho da verdade e do bem. E somente seguindo os mandamentos, os indivíduos e a sociedade encontram a verdadeira felicidade. Me basei também nele.
muito bom. Sim, mas quero vos apresentar mais alguns livros que a sua meditação e vivência do que está nele inflama, aumenta o nosso desejo de amar e servir a Cristo. Então, quero vos apresentar Cristo Minha Vida, Edições Paulinas, A Prática do Amor a Jesus Cristo, Santo Afonso Maria de Ligório, Editora Santuário, Segui Cristo, Cultor de Livros, Editora Cultor de Livros, Sintonize em Jesus, Editora Vozes, Meu Cristo Total, Frei Battistini, Editora Vozes também. Jesus Cristo é Deus, e eu faço questão de vos dizer que dos livros que eu conheço, esse é o livro que defende brilhantemente a divindade de Jesus. Para aqueles que não acreditam que Jesus é Deus, indico. Aqui ele leva primeiro para o bom senso, para a razão, depois vai para a Bíblia e prova de uma maneira bem eficaz e convincente a divindade de Jesus. Só por ti, Jesus, professor Felipe Aquino. E sem esquecer a imitação de Cristo, né? Pois bem, gente, fiquem, permaneçam na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até os próximos vídeos, áudios. A minha esperança é que com a ajuda de vocês, diminuir o tempo das gravações dos vídeos, dos áudios, ir melhorando cada vez mais e melhor a qualidade dos mesmos. E aceito também ajuda nos comentários, qualquer tipo de ajuda eu aceito. Querendo fazer alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário, fiquem à vontade. Façam seus comentários, ficou algum dúvida, façam alguma pergunta e vamos aprender juntos. Vamos aprender juntos. Então, encerro vos pedindo novamente, se inscrevam, compartilhem, vamos juntos evangelizar. É claro que a nossa ação de evangelizar pode ser comparada a uma gota d'água diante de tantos sábios e pessoas ungidas que estão também evangelizando. Mas o importante é nós fazer a nossa parte, junto com os demais. Então, conto com a ajuda de vocês. Então, até o próximo. Fique na santa paz de Deus e nela permaneça. E continuemos nessa santa missão de evangelizar a todos que nos são possível. Amém.